Tudo começou com um som que não parecia natural, nem tampouco humano, um som grave, profundo, vibrante, um som que fazia o chão tremer e deixava o ar pesado, um som que, mesmo sendo ouvido por poucos, espalhava um desconforto quase universal. O que poderia causar tamanha reação nas pessoas? O que está por trás dos sons misteriosos que têm sido registrados ao redor do mundo, vindos das profundezas da Terra? Talvez você já tenha ouvido falar de sons como bloop ou upsway, nomes estranhos para sons ainda mais estranhos. E mais do que estranhos, inquietantes. Essas gravações, captadas por microfones ultrassensíveis no fundo dos oceanos ou por moradores em regiões distantes, parecem desafiar qualquer explicação lógica. São ruídos que surgem sem aviso, duram poucos segundos ou se arrastam por minutos, e depois somem sem deixar vestígios. Mas, para quem os ouve, deixam uma marca. Uma sensação difícil de descrever. Uma angústia silenciosa, um medo ancestral. Um dos casos mais enigmáticos é o do som conhecido como The Bloop. Gravado em 1997 por hidrofones da NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, esse som foi detectado no sul do Oceano Pacífico. Ele foi tão alto que pôde ser captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. O mais surpreendente? A frequência do som era compatível com a de um ser vivo, mas nenhum animal conhecido poderia produzi-lo com tamanha intensidade. Seria uma criatura colossal escondida nas profundezas? Ou algo ainda mais bizarro? Outro exemplo intrigante é o chamado. Diferente do bloop, o não é um som submarino, mas sim um zumbido constante que tem sido relatado em diversas partes do mundo. Inglaterra, Canadá, Austrália, Estados Unidos, México, Brasil. Ele é descrito como um barulho grave e persistente, semelhante ao som de um motor distante, que parece vir de lugar nenhum e ao mesmo tempo de todos os cantos. O problema é que apenas uma parte da população consegue ouvi-lo, e entre os que ouvem, muitos relatam sintomas como dores de cabeça, insônia, ansiedade e até depressão. O que é mais perturbador, a origem do som nunca foi comprovada. Ele simplesmente existe e há também os sons que lembram trombetas celestiais, como se o céu estivesse gritando. Desde 2011 vídeos surgiram mostrando sons apocalípticos vindo do céu em países como Ucrânia, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. São sons metálicos, como o ranger de portões enferrujados, só que ampliados ao extremo. Alguns acreditam que são sinais do fim dos tempos. Outros dizem que são testes militares secretos. Há quem sugira que são mudanças na ionosfera, ou que a própria Terra estaria falando, mas seria a Terra capaz de produzir sons com intenção? Pode parecer absurdo, mas diversas culturas antigas acreditavam que o planeta era um ser vivo. Para os gregos, Gaia, para os indígenas, Pachamama, o som da Terra seria então uma espécie de linguagem? Ou um sintoma de algo que está por vir? Há um som registrado na Sibéria que causou pânico entre os habitantes locais. O chamado som do inferno, captado por uma equipe de escavação nos anos 80, consistia em gritos e lamentos vindos do subsolo, durante uma perfuração extremamente profunda. A história foi amplamente divulgada por jornais e programas de rádio. Embora muitos especialistas tenham desmentido o caso como uma fraude, mesmo assim o impacto dessa gravação permanece até hoje como um dos maiores mistérios do subterrâneo humano. E se você acha que os oceanos e as profundezas da Terra são os únicos lugares de onde esses sons assustadores vêm, pense de novo. Em 2020, moradores de várias cidades relataram sons agudos vindos do céu, semelhantes a sirenes ou a flautas desafinadas. Em plena pandemia, essas manifestações sonoras aumentaram. Coincidência? Ou sinal de que algo maior está em curso? Pode ser que os sons sejam o sintoma de um planeta que está se transformando diante dos nossos olhos e ouvidos. Outro caso marcante foi o do som chamado upsweep. Registrado desde 1991, ele ocorre no Pacífico e surge de tempos em tempos, em padrões que lembram sinais codificados. A NOAA ainda não conseguiu determinar sua origem exata. Seria uma falha geológica? Seria um sinal? Uma comunicação? Por que tantos desses sons seguem ocorrendo em áreas remotas e com padrões aparentemente repetitivos? E aqui entra a pergunta que não quer calar. Estamos ouvindo o planeta? Ou estamos sendo ouvidos por ele? Especialistas tentam explicar esses fenômenos com base na movimentação das placas tectônicas, nas correntes marítimas, nas atividades vulcânicas ou em testes militares e experimentos científicos. Mas a verdade é que, na maioria dos casos, a origem exata permanece desconhecida. É justamente esse mistério que fascina e, ao mesmo tempo, assusta. Imagina só,
Estamos em pleno século XXI, com satélites mapeando cada canto do planeta, sondas explorando outros mundos, e ainda assim, há sons na Terra que não conseguimos entender. Isso nos lembra de uma verdade muitas vezes esquecida: conhecemos muito pouco sobre o nosso próprio lar. E você, já ouviu algum som misterioso como esses? Acredita que seja algo natural ou algo mais inexplicável? Os sons misteriosos da Terra não apenas desafiam a ciência, mas também nos fazem refletir sobre nossa posição no universo. Se existem frequências que nos afetam emocionalmente, nos desestabilizam ou nos fazem sentir medo, será que estamos preparados para lidar com o desconhecido? Talvez esses sons sejam alertas. Talvez sejam ruídos naturais, sim, mas que indicam tensões acumuladas no planeta. Ou talvez sejamos apenas crianças tentando interpretar a linguagem de um ser muito mais antigo e complexo: a própria Terra. O mais curioso de tudo é que, quanto mais tecnologia desenvolvemos para escutar o mundo ao nosso redor, mais mistérios encontramos. Microfones ultrassensíveis, gravações submarinas, sensors sísmicos, tudo isso nos permite ouvir, mas entender já é outra história. E no fim das contas, talvez nunca saibamos ao certo o que são esses sons, mas eles continuarão a surgir, a incomodar, a fascinar. Continuarão nos lembrando de que há muito mais sob nossos pés e acima de nossas cabeças do que podemos imaginar. Se você gosta de mistérios como esse, e quer saber mais sobre outros fenômenos inexplicáveis registrados ao redor do mundo, continue com a gente. No próximo vídeo, vamos falar sobre o misterioso sinal que interrompe transmissões de rádio há décadas. E ninguém sabe de onde vem. Não se esqueça, se esse vídeo te prendeu até aqui, curta, comente, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder os próximos mistérios que vamos desvendar juntos. Você já parou para pensar que a Terra está constantemente nos enviando mensagens? E se eu te disser que alguns desses sinais são tão misteriosos que até hoje a ciência não consegue explicar completamente? Em 1997, algo extraordinário aconteceu nas profundezas do Oceano Pacífico. A NOAA, a agência americana que estuda os oceanos, detectou um som tão potente que ficou conhecido como bloop. Imagine só. Esse som foi ouvido por hidrofones a mais de 5.000 quilômetros de distância. É como se você gritasse em São Paulo e alguém te escutasse lá na África. Mas isso é só o começo da nossa jornada pelos sons mais inexplicáveis do planeta. Já ouviu falar do? É um zumbido persistente que algumas pessoas relatam ouvir em diferentes partes do mundo. É como se existisse uma máquina gigante funcionando constantemente debaixo da terra. O mais intrigante é que apenas uma parcela da população consegue escutar esse som misterioso. E as famosas trombetas do céu? Desde 2011, pessoas ao redor do mundo têm registrado sons metálicos vindos do céu, como se fossem enormes portas de metal se abrindo nas nuvens. Os vídeos são impressionantes e, até hoje, ninguém conseguiu explicar definitivamente sua origem. Mas prepare-se, porque agora vamos falar do som do inferno. Na década de 1980, pesquisadores russos supostamente gravaram sons aterrorizantes vindos de uma perfuração profunda na Sibéria. Os registros parecem gritos angustiantes vindos das profundezas da Terra. Embora muitos cientistas contestem a autenticidade dessa gravação, ela continua alimentando teorias e debates até hoje. E não podemos esquecer do Obsidian Slowdown. 2 sinais sonoros detectados nos oceanos, que seguem um padrão regular e inexplicável. É como se algo ou alguém estivesse emitindo uma mensagem codificada das profundezas. Os cientistas têm algumas teorias para explicar esses fenômenos. Podem ser resultados de atividade geológica, como o movimento das placas tectônicas ou a liberação de gases do fundo do oceano. Outros sugerem que podem ser testes militares secretos, ou até mesmo fenômenos atmosféricos desconhecidos. Mas será que são só essas as explicações? O que mais nosso planeta está tentando nos dizer? É fascinante pensar que, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, ainda existem mistérios que nos deixam intrigados e nos fazem questionar o quanto realmente conhecemos sobre nosso próprio planeta. Se você ficou tão fascinado quanto eu com esses mistérios sonoros, deixa seu like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Compartilhe nos comentários se você já ouviu algum som inexplicável, ou se conhece outras histórias misteriosas como essas. Até o próximo vídeo.